Êxodo capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar. E 3 côvados a sua altura, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Faleás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus cafos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios será de cobre. Faleás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar. Quando for levado oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortina de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio ao lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá cortina de 20 côvados de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas colunas e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata, e os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. E cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras partido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação,
fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações.